Olha, está na linha para falar com a gente Clarissa Cerqueira, ela é infectologista, professora de infecto também, e está na linha para falar sobre vários assuntos importantes, temas ligados ao Covid-19. Infelizmente, a gente tem que sempre tratar sobre esses assuntos, é só o que se fala, não é? Muitas dúvidas estão na cabeça das pessoas e a doutora Clarissa vai tirar essas dúvidas agora. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio 100 FM. Muito bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora, tem muita dúvida ligada à história da máscara, não é? Aquela máscarazinha que as pessoas estão utilizando, muitos médicos indicam que use, outros médicos dizem que não utilize. Ontem, o secretário de Saúde do estado da Bahia recomendou aos cidadãos baianos que utilizem a máscara e a alegação dele é até uma alegação pertinente. No sistema de transporte público do nosso estado, ele não é um dos melhores. Superlotação, várias pessoas perto uma das outras, e isso faz com que a contaminação seja maior. Então ele recomendou que as pessoas, ao saírem de suas casas, utilizem as máscaras. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, usar ou não usar as máscaras, doutora, e de que maneira utilizar essas máscaras. Pronto, essa pergunta é muito pertinente, porque é o que está bem atual. Essa questão da máscara é a seguinte: todo mundo fala, até as pessoas leigas, eu recebo até muita mensagem, gente falando, o que eu faço? Tem gente que diz que é para usar, tem gente que fala que não é para usar, tá bem confuso. Mas a recomendação oficial, eu vou dar uma justificativa seguinte: as pessoas assintomáticas não têm necessidade de usar máscara. Na minha opinião, mesmo no ônibus. Por quê? Primeiro, os serviços de saúde estão ficando sem máscaras. Esse é uma justificativa. E até para quem quiser comprar máscara, não vai achar mais. Então, a gente tem que priorizar as pessoas que estão realmente necessitando do uso de máscaras, que são os profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento. E se não tiver esses equipamentos de proteção individual, eles não atendem, porque eles não vão se arriscar para fazer a proteção sem ter uma proteção. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. E a segunda coisa, se as pessoas aplicarem a higiene da tosse, não é necessário o uso de máscara. E outro fator, como a gente está em isolamento social, não tem por que sair para ficar pegando ônibus toda hora, não tem por que ficar lotando ônibus. A gente tem que manter a distância, manter o isolamento social e domiciliar. E para aquele que precisar sair, que tenha sintomas, a máscara está indicada. Agora, naquela pessoa que não tem sintoma nenhum, não está tossindo, não está espirrando, eu não vejo como essa pessoa contaminar o ônibus. Então, não tem por que usar máscara para essa pessoa que não está tossindo. Então, a gente vai fazer um bem em poupar esse equipamento para as pessoas que precisam, sendo que essa pessoa não vai ter necessidade nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma a respeito da transmissão da doença. Então, na verdade, a senhora recomenda que não utilize a máscara, a não ser que a pessoa esteja contaminada ou lidando com alguém que esteja contaminado. Isso, exatamente, que são tipo os profissionais de saúde, uma pessoa que a gente sabe que está doente, aí nesse caso vale a pena usar a máscara, e aquelas pessoas que têm sintomas respiratórios também tem que usar, que está tossindo, que está espirrando, porque aí sai gotícula da boca. Sim. E a máscara vai fazer essa barreira. Do contrário, pessoas que não têm nenhum desses sintomas não precisam usar máscara. Eu vou para o hospital, eu não uso máscara quando eu não estou sintomática, eu só uso se eu for ver algum paciente com suspeita. Do contrário, não tem necessidade. Entendi. E as pessoas que estão assintomáticas, doutora? Essas pessoas que hoje a gente já não sabe mais, né, de onde está vindo o vírus. Não seria o caso da utilização da máscara justamente por não saber onde estão essas pessoas assintomáticas? Então, isso aí também já foi feita a investigação. A gente está avaliando, é possível que as pessoas assintomáticas transmitam vírus? Isso é uma possibilidade, está sendo feito estudos para isso. Mas a eficácia dessa transmissão é muito menor do que de um paciente com sintomas. Sim. E a transmissão, ela é feita por secreções respiratórias. Então, assim, se as pessoas mantiverem a higiene, não sair, mesmo as assintomáticas, então, assim, se a pessoa está sem sintoma, ela vai, a maneira dela transmitir vai ser mais pelo contato
intradomiciliar. Não é um contato no ônibus, que ela não vai botar a mão na boca e sair pegando na superfície do ônibus, porque a gente está supondo que ela não tem sintomas. Então, essa transmissão, ela é mais possível de acontecer nos contactantes domiciliares do que nos ambientes comunitários, já que a pessoa não tem tosse nem espirros. Entendi. Conversando com a gente, doutora Clarissa Cerqueira, infectologista e professora de infecto. Doutora, as máscaras que estão sendo utilizadas, né, por pessoas que estão fabricando, muita gente até ganhando dinheiro nesse momento de dificuldade de fazer um dinheirinho, as pessoas estão fabricando. Eu conheço já umas 3 pessoas que estão produzindo essas máscaras dentro de casa com tecido, né, e vendendo nas ruas. E essas máscaras são eficazes também? Podem ser utilizadas pelas pessoas? Vamos, olha, só tem pergunta que todo mundo me pergunta também, mas é bom que a gente esclarece isso. Essas máscaras de tecido, se a gente for olhar a recomendação até da Anvisa e outras recomendações internacionais, eles falam o seguinte: em nenhuma circunstância está autorizado. Mas isso em relação aos serviços hospitalares, realmente não é recomendado para serviço hospitalar. Para a comunidade, para pessoas que não trabalham em hospital, etc. Como é que funciona? Essas máscaras de tecido, ela tem poros muito maiores do que as máscaras descartáveis. Sim. Então, ela não é muito eficaz para evitar a transmissão. A máscara cirúrgica, né, a descartável, ela tem uma eficácia de aproximadamente 95%. Certo. Essas outras, a depender do tecido, pode variar até 50%. Então, perde metade da eficácia de uma máscara cirúrgica. E ainda tem outra coisa. Quanto mais você lava a máscara, que ela seria de tecido reutilizável, esses poros vão se abrindo. Então, ela vai perdendo eficácia à medida que você lava. Então, esse 50% que eu estou botando assim, aproximadamente, que seria a eficácia dela, vai caindo. Então, isso sem falar que na hora de você colocar a máscara, você já faz uma abertura dos poros também do tecido. É verdade. Quando você amarra atrás da orelha. Então ela não é muito eficaz. A recomendação também seria a seguinte: na comunidade, em situações de não tenho máscara nenhuma e eu preciso usar porque eu estou com sintomas, é melhor do que não usar nada. Então, acho que seria por aí. Mas eu acho que o uso racional das máscaras cirúrgicas já seria suficiente. Se as pessoas terem noção de como a doença é transmitida, vão entender o porquê da necessidade, ou por que usar ou por que não usar as máscaras. Agora, ainda falando sobre os equipamentos de proteção individual, né? A utilização de luvas. Eu entrei no carro com luva. Aí um amigo meu estava com máscara, estava com álcool em gel. Aí ele falou: luva não é bom. Aí eu falei: mas como não é bom? Eu estou aqui protegendo minhas mãos. Inclusive, quando eu estou com luva, eu utilizei isso como sendo uma ferramenta de um hábito terrível que nós temos, e a gente está aprendendo muito com o vírus, né? O novo coronavírus, que é botar a mão no rosto. Eu tenho mania de pegar no rosto, pegar na boca, ficar alisando o queixo, né? As mulheres gostam muito de alisar o cabelo, os homens também, muitos agora estão alisando o cabelo também. São hábitos que não são bons para a nossa saúde, e a gente agora está acordando com tudo isso, né? Aí eu lhe pergunto: a utilização da luva, ela é inadequada para mim, que não tenho nada, né? Ou pelo menos estou assintomático, não mostro que tenho nenhuma doença, alguma coisa nesse sentido, ligado ao Covid-19. Eu estou errado quando uso essa luva, doutora? Então, o uso de luva também é desnecessário para quem não tem nada. Isso porque a medida mais importante e mais eficaz é higienizar as mãos. Quando a gente coloca as luvas, a gente tem uma falsa sensação de segurança e a gente deixa de higienizar as mãos. Então, não tem necessidade de ficar usando as luvas. Inclusive, por essa falsa sensação de segurança, por exemplo, você bota a luva para entrar no carro, aí você sai do carro, você vai trabalhar, ou qualquer outra pessoa, fica sempre com a luva. E, não existe a recomendação de se passar álcool em cima de luva, e realmente isso nunca vi ninguém fazendo, mas não é para fazer mesmo. Então, você com essa mesma luva, sem higienizar, você está pegando em várias superfícies.
se uma delas tiver, por exemplo, vírus, você vai estar transmitindo, porque você vai deixar de higienizar as mãos e estar com o uso o tempo todo. Entendi. Agora, me diga uma coisa, doutora, ainda existe a falta de evidência científica sobre o novo coronavírus na sua forma de transmissão? Já se sabe exatamente de que maneira se transmite ou existem outras formas que ainda não se sabe? Quando a gente lê essas recomendações, eles sempre falam, a principal maneira de transmissão é por contato, em geral, contato íntimo, que eles falam, que em geral são as pessoas que moram no mesmo ambiente, na mesma casa. Tanto é que a gente sempre vê nas notícias, por exemplo, tem uma mãe e filha infectada, o pai estava doente, passou para... tinha uma pessoa de casa doente, passou para a filha e passou para a mãe. Então, o contato domiciliar ele é importante para transmitir o contato e por secreções respiratórias. A doença, outro tipo de transmissão que está sendo investigada é a transmissão fecal-oral, que é pelas fezes, porque o vírus já foi detectado nas fezes. Entendi. Então, está se aventando essa possibilidade, é possível, e daí que a gente orienta até para caso tenha alguma pessoa em casa que tenha a doença, que use um banheiro só para ela, ou que se tiver um banheiro somente na casa, que faça, toda vez após usar, faça a limpeza das superfícies utilizadas, do vaso sanitário, com a maçaneta, né, de abrir que não é a maçaneta, de abrir a pia. Sim. Então, tem essa outra possibilidade. Os pacientes assintomáticos, foi detectado em alguns pacientes sem sintomas, pela secreção oral, foi detectada a presença do vírus. Então, a principal forma dos pacientes sem sintomas transmitirem a doença seria também através de secreção respiratória, que seria já em casa no contato domiciliar mais importante, porque a pessoa não vai estar, como eu falei antes, não vai estar tossindo nem espirrando, mas pode compartilhar talher, pode compartilhar copo. Se não for higienizado direito, eu estou com secreção oral contaminando, passando para as outras pessoas de casa. Entendi. Então, principalmente essas 3 vias. Pois é, conversando com a gente, doutora Clarissa Cerqueira, infectologista e professora de infecto. Doutora, a gente está vendo tanta informação e desinformação ao mesmo tempo. A dificuldade que nós temos de entender quem está certo e quem está errado. Um presidente da República diz uma coisa, os seus ministros dizem outra coisa. Alguns médicos falam de uma forma, outros médicos falam de outra forma. Aqui nós estamos entrevistando várias pessoas nos últimos dias, falando muito sobre o coronavírus, o Covid-19. É natural, só se fala nisso. E entrevistando médicos, especialistas, políticos, muitos têm opiniões completamente diferentes, ligadas à história do confinamento, ligadas à utilização de equipamentos de proteção. E isso tem feito gerar até uma disputa entre os próprios políticos, A exemplo do nosso presidente da República, que diz uma coisa, ele é contra o confinamento, e muitos especialistas, em sua maioria, são a favor do confinamento. Aí eu lhe pergunto, é a desinformação que está fazendo com que muita gente acabe atirando para um lado que não tenha nada a ver, ou por não saber se tem a ver ou não? Quem é que está certo? A falta de informação, nesse momento, não traduz quem está certo ou quem está errado? Isso aí eu tenho uma opinião também a respeito disso, porque como é que funciona? É uma doença nova, para todo mundo, para médico, e para político também, é uma situação nova para todo mundo. Então, da parte médica, existem vários artigos que vão saindo em publicações médicas e que muita gente, quem quiser publicar qualquer coisa que vier na cabeça, ainda mais na situação dessa de urgência, de pandemia, as revistas publicam. Então, primeiro, a gente tem que ter um médico que saiba fazer uma leitura crítica desse trabalho para saber se dá para ser aplicada a medicação. Que eu estou falando, por exemplo, na questão até da hidroxicloroquina, da medicação que também causou a maior notícia aí da medicação para tratar o coronavírus. Então,
primeiro, a gente tem que saber fazer uma leitura adequada, interpretação desses artigos científicos, é isso que eu tento fazer. Não falar nada da minha cabeça, tanto é que tudo eu falo uma referência, eu li de tal lugar, passo informação, tento passar isso tudo mastigado. E a respeito dos políticos, é uma opinião minha pessoal, eu acho que eles têm uma visão um pouco diferente da visão científica, né? Pensando, eu acho que com certeza deve ter influência, uma visão até da economia, porque realmente ter esse confinamento vai ter algumas implicações na economia do país. Eu acho que eles são levados a falar muito a respeito por conta disso também. Mas os médicos, pelo menos eu não sei outros médicos de outras especialidades, eu tento passar as informações científicas a respeito de decisões políticas, sobre confinamento ou não, de implicações na economia. Isso aí realmente não é o papel do médico, cabe a orientação. Mas fato já foi provado em trabalhos que o isolamento domiciliar e esse confinamento, ele foi eficaz na redução da propagação e transmissão do vírus. Então isso a gente sabe, já tem vários trabalhos científicos que foram feitos na China e mostrou que após a decisão de isolamento lá, caíram os casos, que começaram a cair bastante. Aqui mesmo na Bahia a gente está vendo que os casos eles estão aumentando, mas numa expectativa muito menor do que esperada. Porque está surgindo efeito. É verdade. Agora, doutora, eu ontem estava lendo uma matéria de um representante da OMS, Organização Mundial de Saúde, onde ele falava que o correto seria confinar as pessoas idosas, mas que é quase impossível isso acontecer em países como o Brasil, que tem uma desigualdade tremenda. Tem pessoas que moram num cubículo com 10 pessoas e uma idosa. Né? Como confinar essa idosa, não é? Aí, dentro disso que esse representante da OMS falou, aqueles especialistas que vão na contramão da história, não é? Então, eles não estão errados de tudo, não é? Na verdade, a logística, a mecânica, não é? E não sei, até a falta de organização dos países em se preocupar justamente em momentos como esse, em ter um formato, em ter equipamentos. Eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, chegou um navio com 1000 leitos para atender, né, as pessoas. Não seria o caso, então, de ter equipamentos dessa natureza para pegar, sei lá, eu estou flutuando, viu, doutora? Eu estou flutuando. Pegar e os idosos e botar, vai para aqui para um hotel, para uma pousada, fica aí confinado, longe de tudo e de todos, sendo atendido por uma única pessoa só da família ou algo parecido. Porque uma coisa é certo, né? Diante de tudo que tem de dúvida por aí, é confirmadíssimo, né? São números que mostram que 99,9% das pessoas que estão morrendo são pessoas idosas, né? Então, não seria mais ou menos isso aí, doutora? Então, é porque tem um outro detalhe nessa questão, se a gente fosse fazer isolamento só de idoso. Isso a gente está falando só de óbitos, mas o colapso do sistema de saúde, ele pode acontecer com as pessoas mais novas. Isso por quê? Mesmo as pessoas mais novas não morrendo, que eu posso assim dizer, elas ocupam, porque qual é o problema desse novo coronavírus? É que é uma doença que o tempo de internação é prolongado. Então, em geral, a gente tem leito de UTI e esses são leitos mais rotativos. Chega um paciente grave, vai melhorando, vai saindo, chega melhorando, vai saindo. Nesse caso do coronavírus, os pacientes, eles vão para o hospital, ficam internados pelo menos 2 semanas. Então, eles precisam de muito tempo de suporte hospitalar. Então, por isso que todo mundo está falando, o sistema pode ter um colapso da saúde. É exatamente por conta disso, porque esses pacientes ficam muito tempo internados e vai chegando, se chegar novos pacientes até infectados, doentes, não possa ser que não tenha leito para eles ficarem, porque quem já chegou antes já está lá ocupando. Entendi. Então, mesmo a gente fazendo isso dos idosos, as pessoas mais novas que não têm a doença não tem uma letalidade tão grande, mas pode gerar um colapso, acontecer, né? Pode gerar um colapso, porque vão precisar de internamento. Agora, um percentual precisa ficar internado. E o internamento, muitos com equipamento de respiração, não é? Exato. Que é o grande problema hoje.
Ainda vou levar a conversa ainda para outra direção. Pensa o seguinte, nesses pacientes que ficam muito tempo internados, a gente leva um risco até maior de infecção hospitalar, se você não for bem cuidado. Então, assim, a gente está falando de uma média de tempo de UTI de 2 semanas. Então, se não for muito bem cuidado, eu trabalho também com infecção hospitalar, esses pacientes são um prato cheio, se não depender dos cuidados, para ter infecção hospitalar. Então, assim, se a gente começar a ver, tem paciente novo falecendo, um exemplo. Será que realmente foi do coronavírus? Ou foi porque ficou tanto tempo internado que levou um quadro de infecção hospitalar e faleceu? Então, assim, não tem dados na literatura a respeito disso. Eu já dei uma pesquisada, mas assim, quanto maior o período de internação de uma pessoa, maior risco que a pessoa tem de ter uma infecção hospitalar. Então, a gente está falando de um tempo prolongado, então são coisas que podem acontecer. Eu nunca li nenhuma recomendação, nem nada a respeito disso, oficial, de qual o risco, é o percentual das pessoas que desenvolvem infecção hospitalar, mas se é um fator de risco, é. Agora, doutora, falando sobre os equipamentos de proteção, eu queria que a senhora me dissesse em dois formatos. Primeiro, o trabalhador da saúde, não é? Quais são os equipamentos de proteção que esses trabalhadores precisam ter a qualquer modo? Eu estou perguntando porque eu estou entrevistamos aqui anteontem, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Enfermeiros, e ele denunciou que estava faltando equipamento de proteção. Entrevistei um médico do SAMU e que denunciou também falta de equipamento. Entrevistei uma enfermeira que ela denunciou, na verdade não foi entrevista, ela mandou uns áudios denunciando a falta de equipamento também. É de extrema importância que esses equipamentos sejam entregues de maneira correta a essas pessoas, né? Eu queria que a senhora falasse então quais são esses equipamentos para essas pessoas que são trabalhadores e quais são os equipamentos para as pessoas comuns, né, que podem utilizar de uma maneira para prevenir qualquer tipo de contaminação. Pronto. Para os profissionais de saúde, quando eles forem atender, a gente recomenda o uso de máscara, essa máscara fininha, máscara descartável, o uso de óculos de proteção, porque evita gotícula também nos olhos, o avental. Doutora, repita, por favor, qual é o equipamento que evita gotículas nos olhos? O óculos de proteção. Sim, para o trabalhador, né, da saúde. Para o trabalhador de saúde, então é máscara, pode ser óculos. aquele que estão fazendo, que tem uma folha transparente, não é, na frente? Ali a gente chama de face shield, que é até o nome em inglês. Aquilo ali é mais para pessoas que estão na terapia intensiva, ou que estão atendendo para barrar gotícula. Estão muito próximos do paciente para barrar gotícula. Sim. Mas para quem está atendendo, tipo no SAMU, enfermagem, diretamente, o óculos de proteção com a máscara, ele é eficaz. Agora, sim, se o profissional de saúde for fazer algum procedimento diretamente muito próximo ao paciente, aí coloca o face shield, que é essa máscarazinha que cobre o rosto todo de papel que as pessoas estão fazendo. Vão aspirar o paciente, aí você troca a máscara, coloca o face shield, para você se proteger. Além disso, tem que ter o avental e as luvas. E a touca, né, para prender sempre os cabelos, para não ficar cabelo caindo. Entendi, doutora. As pessoas comuns, então, deveriam utilizar quais equipamentos? Nenhum? As pessoas comuns. Água e sabão? Água e sabão, é por isso que é muito difícil a gente tentar convencer, porque tudo que é equipamento de proteção individual parece que dá uma sensação de segurança para as pessoas. Eu vou ficar usando porque eu fico mais protegido. Mas os trabalhos científicos já mostram a medida mais eficaz é a higienização das mãos. E se você manter o distanciamento das pessoas, que a gente fala de 1 metro, por que 1 metro? Que é a distância que a gotícula consegue percorrer. Se eu estou de frente com uma pessoa doente e ela está a mais 1 metro de distância de mim, se ela tossir, eu não vou receber gotícula dela. Então, eu estou protegida pela distância. Não precisa ficar preocupado. Então, mantenha a distância, esse isolamento social é bom por conta disso. E
fazer a higienização frequente das mãos, porque a gente não sabe onde está contaminado com o vírus. Se alguém tossiu ali antes, se o vírus, quanto tempo em si o vírus fica nas superfícies, porque saiu um único trabalho falando nesse tempo, mas a gente não tem outros trabalhos. Eu não posso só me basear em um único trabalho científico. À medida que foram saindo novos trabalhos, eles podem falar a mesma coisa ou coisas diferentes. Então, mas assim, o que a gente pode tirar de conclusão é que o vírus ele pode permanecer algum tempo na superfície. Então, a higienização das mãos é a medida mais eficaz para prevenir a doença. Além disso, evitar tocar no rosto. E lavar o rosto também, doutora, ou não? Evitar lavar o rosto toda hora? Isso, mas o mais importante não é nem lavar o rosto, é evitar pegar nas mucosas, porque o vírus ele entra contaminando pela mucosa, né? Eu peguei na boca, botei no nariz, ele entra pela mucosa do rosto. A partir daí ele chega até o pulmão. Eu tenho esse hábito terrível de ficar pegando no rosto. Eu nunca vi Aí ele se aproveita, então o vírus ou ele entra diretamente por gotícula, se a pessoa tossir na sua cara, né? Assim, a gotícula vai cair direto na sua boca. Ou se você levar o vírus até a sua boca ou nariz, que é pela mão. Então, se a gente higienizar sempre as mãos, a gente já vai cortar esse meio de transmissão, porque a gente vai estar levando sempre a mão limpa para o rosto. E se a gente manter a distância, a pessoa não vai tossir, não vai levar uma gotícula diretamente para o meu rosto. É verdade. Então, já é suficiente. Doutora, eu quero agradecer a sua participação, uma entrevista extremamente esclarecedora. Muito obrigado, parabéns a todos vocês, profissionais de saúde que estão aí na frente, né, para combater esse vírus famigerado. E que Deus nos abençoe, com certeza nós vamos vencer tudo isso. E eu vou entrevistar a senhora após essa situação toda aqui no estúdio, que eu quero lhe dar um abraço, viu? Muito obrigado, viu? Eu vou querer abraçar as pessoas também, mas não posso. Eu vou fazer fila de gente para abraçar, que eu não aguento mais ficar sem abraçar as pessoas, viu? Eu tô com saudade de dar abraço. Obrigado, doutora, viu? Muito bom dia, viu? Que Deus abençoe a todos nós. Está aí, doutora Clarissa Cerqueira, infectologista e professora de infecto, trazendo assuntos extremamente pertinentes, né, de que maneira você utilizar o equipamento de proteção.